Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 11. Hoje é o último dia antes da chegada do Doomsday. Em apenas um mês, o tempo voa. Se nada de inesperado acontecer, o vírus se programará totalmente amanhã ao meio-dia, envolvendo aproximadamente 80% da população global em zumbis. Isso vai contra o conhecimento científico, e o surto sincronizado do vírus ao mesmo tempo é incrivelmente assustador. O vírus parece ter sido coordenado, entrando em erupção simultaneamente multifacetado humanos em cadáveres ambulantes e animais em mutantes apavorados. Devido à rapidez do surto do vírus, a ordem da sociedade humana instantaneamente mergulhou no caos e entrou em colapso gradualmente. Tudo aconteceu muito rápido, quase sem aviso. O vírus parece inteligente, lançando um ataque repentino à humanidade. Além disso, este é apenas o começo. Aqueles que possuíam naturais não se transformariam imediatamente em zumbis. No entanto, eles ainda podem ser infectados por mordidas ou arranhões de zumbis, levando a um aumento exponencial no número de zumbis em um curto período. Embora David saiba que tudo isso está para acontecer, ele não tem intenção de avisar ninguém. Tendo vagado pelo apocalipse por anos, ele ficou muito desiludido com a natureza humana. Mesmo que ele revele tudo o que sabe, ninguém acreditaria nele e isso só traria problemas necessários. Apesar de ser um sobrevivente, David não se vê como um salvador ou algo do tipo. Ele está bem ciente de que esse inexplicável senso de responsabilidade só o prejudicaria. Amanhã é o juízo final, mas David segue sua rotina matinal como se fosse qualquer outro dia. Ele 2 ovos frita, um grande pedaço de carne, salpica um pouco de sal e pimenta e tira uma caixa de leite do depósito. Um farto café da manhã é servido. Apreciando a deliciosa refeição, David não sente nervosismo ou desconforto com uma crise iminente. Ele se concentra em saborear sua comida, seus olhos não demonstram sinais de preocupação. Como alguém que morreu uma vez, David agora pode manter a calma mesmo diante de um desastre iminente. Durante esse tempo, ele melhorou sua lista de estoque todos os dias. Depois de comprar uma grande quantidade de comida, ele gradualmente adquiriu suprimentos adicionais como combustível, geradores, remédios e roupas. Depois de terminar o café da manhã, David verifica seu telefone, mas não recebe a mensagem esperada em sua caixa de entrada. Não foi possível encontrá-los? Que pena! Algum tempo atrás, David pediu a alguns investigadores particulares para ajudá-lo a encontrar alguém. A frase investigador particular parece chique, mas a maior parte de seu trabalho envolve investigar casos extraconjugais ou capturar evidências de infidelidade por meio de fotografias. Portanto, suas taxas não são exorbitantes e vários milhares de dólares são suficientes para contratar um. Os investigadores particulares que David contratou operam nas áreas cinzentas da lei. Para atender às solicitações de seus clientes, eles ocasionalmente empregam métodos questionáveis, tornando seus honorários mais altos. Para encontrar essa pessoa com sucesso, David contratou vários investigadores particulares. No entanto, até agora, nenhum deles forneceu qualquer feedback sobre seu progresso. Não é nenhuma surpresa. Com apenas um nome e características físicas vagas, tente encontrar alguém na vasta cidade de SJ é como procurar uma agulha no palheiro. A princípio, David não tinha grandes esperanças, ele estava apenas tentando. A pessoa que ele procura chama-se Adolf, um inimigo da vida anterior de David. Em sua vida anterior, David, com sua força decente e influência entre as pessoas comuns, formou uma pequena equipe. Sob a liderança de David, a equipe trabalhou em conjunto, cada um com suas próprias responsabilidades, e viveu uma vida relativamente boa em SJ City.
No entanto, um dia, o povo de David entrou em confronto com Adolf, que passou por seu acampamento. Acho que você deveria dar uma sensação. O motivo foi que Adolf gostou de uma garota do tempo de David e queria levá-la embora. A garota, claro, se competiu a ir, mas Adolf, em um ataque de raiva, optou por atacar diretamente. Embora Adolf fosse uma pessoa comum, ele tinha um cachorro mutante apavorante com ele, possuindo habilidades motivadas em fogo e força formidável. Os membros da equipe de David eram todas as pessoas comuns, então o resultado era previsível diante de um cachorro tão mutante. A equipe que David controlou meticulosamente foi completamente eliminada. Quando David e Arnold voltaram ao acampamento depois de reunir suprimentos do lado de fora, eles descobriram que tudo havia se transformado em cinzas. Foi com os sobreviventes perto do acampamento que David soube da história completa. Este incidente afetou muito David. Desde então, ele começou a entender que as pessoas comuns eram como grama insignificante neste mundo apocalíptico. Um grupo de pessoas sendo exterminadas por um cachorro, sem nenhuma resistência, tinha um toque de ironia. Essa era uma enorme lacuna entre pessoas comuns, bestas mutantes e usuários de habilidades, como um abismo intransponível. Na verdade, as bestas ferozes de nível superior entre as criaturas mutantes não eram inferiores aos usuários de habilidades poderosas entre os humanos. Quanto às pessoas comuns como Davi, não tiveram preferência para serem antecipados a eles. Mais tarde, David soube que o apelido de Adolf era Rei Cão. O próprio Adolf era uma pessoa comum completamente impotente, mas aquele cachorro mutante era ferozmente leal a ele. Então Adolf contornou com o cachorro para estabelecer seu próprio poder na cidade de SJ. Após o apocalipse, algumas organizações que estudam habilidades e criaturas mutantes classificaram os indivíduos com base em suas habilidades. Surpreendentemente, esta pessoa comum Adolf, confiando no cachorro, superou muitos outros e ficou em primeiro lugar na lista de usuários de habilidades poderosas de SJ City. Em certo sentido, pode-se dizer que um cachorro é melhor que um humano. Depois que os membros da equipe de David foram mortos, David se infiltrou secretamente na base de Adolf uma vez e viu Adolf pessoalmente, anotando sua aparência. Mas David nunca teve a oportunidade de se vingar depois. Depois de renascer, David certamente não tinha intenção de deixar Adolf escapar. Porém, infelizmente, ele só sabia o nome e a aparência de Adolf e que ele era de SJ City, ele não tinha nenhuma outra informação. Hoje é o último dia antes da chegada do juízo final, o que deixa David um pouco arrependido. No entanto, ele não está particularmente preocupado porque, com base na trajetória de sua vida anterior, ele acabaria encontrando Adolf novamente. Ele resolverá esse rancor mais cedo ou mais tarde. Depois do café da manhã, David começa a se matricular. No Apocalipse, ter um físico forte é mais importante do que qualquer outra coisa. Em sua vida anterior, David manteve uma rotina regular de exercícios, razão pela qual ele era mais forte do que a maioria das pessoas comuns. Mesmo depois de tomar poções genéticas, David não abandonou esse hábito. Enquanto David está se exercitando, seu telefone toca de repente. David atende o telefone e vê que é uma ligação do investigador particular. Seu coração se agita e ele atende o chamado. Senhor David, encontrei a pessoa que procura. Está disponível agora. A boca de David se curva levemente ao ouvir isso. Eu estarei lá. Capítulo 12. Na cafeteria, David está sentado em frente a um homem de terno. Este homem é um dos detetives particulares contratados por David, chamado Adrian. Adrian usa óculos e é alto e magro, apresentando um comportamento educado e gentil. Ele entrega um tablet para David. Senhor David, por favor, confirme se esta é a pessoa que você está procurando, diz Adrian. David olha para a foto de um homem careca de rosto rude e imediatamente o reconhece como a pessoa que procurava. David acena com satisfação. Sim, é ele. Ele nunca esquecerá o rosto de Adolf, não importa quantos anos se passem.
Adrian dá um suspiro de alívio com a confirmação de David, sabendo que este caso foi encerrado. Ele continua: Adolf é um novo rico. Ele fez fortuna na mineração de carvão há alguns anos e agora trabalha com proteção contra incêndio. Atualmente, ele é solteiro e não tem filhos, mas mantém vários amantes. Adrian entrega uma pasta de arquivo para David. Suas informações discriminadas estão todas aqui. Quanto ao cachorro sobre o qual você perguntou, ouvi dizer que Adolf trouxe um híbrido de lobo ontem de fora da cidade, mas não tenho certeza se é o mesmo cachorro que você mencionou. David havia confiado a Adrian essa tarefa meio mês atrás, enquanto o cachorro de Adolf só foi trazido de volta ontem, então as informações parecem um pouco incompatíveis. David pega seu telefone e procura como é um híbrido de lobo e, de fato, parece exatamente com o cachorro que ele lembra que Adolf tinha. David agora tem um entendimento claro. Ele pega a pasta de arquivos e paga o valor restante para Adrian. Adrian, ao receber o dinheiro, desculpe e estenda a mão. Senhor David, foi um prazer trabalhar com você. No entanto, David não aperta sua mão e diz: espere, preciso de mais um favor seu. Depois que David apresenta seu pedido, Adrian parece hesitante. Senhor David, este é um assunto arriscado. Adolf tem uma influência considerável na cidade de SJ, e ajudá-lo a obter esta informação vem com seus próprios riscos. Sem encontrar palavras, David diz diretamente: 50 mil. Adrian imediatamente se ilumina. Negócio! 50 mil podem não parecer muito, mas para Adrian, que passa seus dias investigando casos extraconjugais, é uma renda substancial. Depois disso, Adrian se levanta e faz vários telefonemas do lado de fora da cafeteria. David permanece paciente, esperando. Alguns minutos depois, Adrian retorna. Senhor David, Adolf está indo para um posto de gasolina no norte da cidade. Ainda podemos alcançá-lo se sairmos agora. Davi se levanta e diz: vamos. Perto de um posto de gasolina na zona norte da cidade, o carro de Adrian estaciona em uma vaga. David está sentado no banco do passageiro, esperando com Adrian. Quando Adrian vê um Land Rover com a placa GJ314 entrando no posto de gasolina, ele imediatamente liga o carro e segue atrás. Esse é o carro de Adolf, explica Adrian. O posto de gasolina está lotado de veículos e o carro de Adolf está na fila na entrada. O carro de Adrian para trás do carro de Adolf. Espere por mim no carro, diz Adrian enquanto abre a porta. Ele segura um copo de refrigerante na mão direita e finge estar fazendo uma ligação com a mão esquerda. Alô? Fale mais alto, não consigo te ouvir. O sinal aqui está ruim. Adrian dá alguns passos à frente, aparentemente em busca de um sinal melhor. Assim que ele se aproxima do veículo de Adolf, ele de repente escorrega e tropeça, caindo perto do carro de Adolf. Acho que você deveria dar uma sensação. A cola de Adrian espirra em cima dele quando a janela do carro de Adolf está aberta. A queda de Adrian é tão natural e graciosa que parece completamente genuína, sem nenhum traço de atuação. Seu desempenho supera facilmente os jovens atores. Oh, desculpe, mano, foi um acidente. Adrian rapidamente se desculpa com Adolf dentro do carro. Foda-se sua mãe. Adolf, com o rosto todo coberto de cola, abre a porta do carro e agarra Adrian pelo colarinho. Seu pirralho de 4 olhos, você está pedindo a morte. Adrian faz uma cara triste. Sinto muito, irmão mais velho. Foi um erro genuíno. Deixe-me limpar para você. Adolf dá um tapa no rosto de Adrian, derrubando seus óculos. Esqueça a limpeza, apenas dê-o fora daqui. Adolf tira uma jaqueta e volta para o carro, resmungando: que azar! Encontre um perdedor como você. Se não fosse pela vigilância aqui, eu lhe daria uma lição. Adrian pega seus óculos e volta para o carro, cobrindo o rosto desanimado. De volta ao carro, Adrian esfregou o rosto e murmurou: droga, esse filho da puta é tão arrogante. Se fosse em qualquer outro momento,
Eu o extorquiria. Ele pega o telefone e verifica. Senhor David, está feito. Coloquei um rastreador no carro dele. Agora você pode rastrear a localização dele em tempo real no seu telefone. David olha para a marca vermelha no rosto de Adrian e acha um pouco divertido. Adrian provavelmente não esperava ser esbofeteado assim. Quem diria que Adolf poderia ser tão agressivo? Obrigado por seu trabalho árduo. Vou adicionar mais 10.000, diz David. Adrian instantaneamente se sente muito melhor ao ouvir essas palavras. Senhor David, você é generoso. Embora Adrian esteja curioso para saber por que David quer rastrear o carro de Adolf, ele não pergunta mais nada. Pessoas em sua linha de trabalho fazem seu trabalho e pegam o dinheiro, nunca metendo o nariz onde não pertencem. Nesse momento, Adolf entra no posto de gasolina, enche o tanque, talvez de mau humor, joga o dinheiro pela janela do carro ao pagar e sai em disparada. A atendente do posto de gasolina olha para o dinheiro no chão, momentaneamente congelada, a mão puxada suspensa no ar. Depois de hesitar por um momento, ela se agacha e pega o dinheiro um por um. Quando ela se levanta, seus olhos estão levemente avermelhados, como lágrimas brotando. Ela se vira para enxugar as lágrimas e continuar servindo o próximo cliente. Adrian no carro balança a cabeça. TSK, esse cara é uma verdadeira besta. David concorda com a cabeça. De fato. O comportamento arrogante e dominador de Adolf é exatamente como no mundo anterior. Na verdade, ele ficou ainda pior depois de perder as restrições da lei no Apocalipse. De acordo com as pessoas na base de Adolf, este implacável Adolf trata os outros como menos que humanos, usando seu cachorro para intimidar e dominar os outros, tanto homens quanto mulheres. Em sua base, ele é como um senhor feudal. Qualquer um abaixo dele que ouse ofendê-lo, mesmo que levemente, corre o risco de ser picado e dado ao cachorro. Depois de se despedir de Adrian, David volta para casa. Ele verifica seu telefone e vê que Adolf parece estar indo para sua própria empresa. O motivo de rastrear seu carro é porque Adolf possui várias propriedades na cidade de SJ. O tempo está se esgotando e, para evitar complicações durante o jogo, David planeja eliminar Adolf esta noite. Amanhã é o dia em que o apocalipse chegará, e SJ City cairá no caos, tornando difícil encontrar Adolf. O que David está realmente preocupado é com aquele cão mutante do tipo fogo. Capítulo 13. Outros confiam em seu status e poder, mas Adolf confia no poder de seu cachorro. Embora o cão mutante da espécie de fogo não pareça muito diferente de um cão de caça normal, sua força apavorante deixou uma impressão profunda naqueles que o viram. Algumas pessoas deram a este cão mutante um nome grandioso, Elion. Se David se lembra bem, o surto do vírus deve ocorrer amanhã, por volta das 9 horas. Nessa hora, o mundo inteiro estará mergulhado nesse enorme desastre. Já que Adolf conseguiu sobreviver a esta catástrofe com o cachorro mutante, isso significa que ele deve ficar junto com o cachorro esta noite. A mutação do cachorro provavelmente ocorreu pouco antes da chegada do dia do julgamento final. David passa o tempo navegando na internet enquanto observa os movimentos de Adolf em seu telefone. O veículo de Adolf está circulando por toda a cidade de SJ quase o dia todo, indicando que ele está bastante ocupado com seus negócios. Por volta das 20 horas, o carro de Adolf para perto de um bar e fica parado. Só por volta das 22 horas é que o carro de Adolf finalmente sai do bar e entra em uma comunidade de vilas chamada SJ Minjiwi. A maioria das pessoas que vivem lá são figuras influentes na cidade de SJ. David abre as informações enviadas a ele por Adrian em seu computador. Com certeza, conforme informações mostram que esta vila é uma das muitas residências de Adolf. Parece que ele vai ficar aqui esta noite. Depois de determinar o local de destino, David desliga o computador e sai imediatamente. Ele chama um táxi e chega rapidamente à comunidade SJ Minjiwi. Por ser uma comunidade de vilas, está localizada longe do centro da cidade.
O ambiente aqui é muito tranquilo e há poucos pedestres na estrada fora da comunidade. David fala diretamente para a entrada principal da comunidade e percebe que as pessoas que entram e saem da comunidade estão usando reconhecimento facial ou cartões de acesso. Ao lado da cabine de segurança na entrada, uma segurança alta fica de olho em quem entra e sai. Parece que a segurança é mais rígida em lugares onde vivem pessoas ricas. Para evitar problemas desnecessários, David planeja ver se consegue se misturar primeiro. Se isso não funcionar, ele bolará outro plano. Então ele segue atrás de um morador da comunidade e espera que ele passe o cartão. David pretende deslizar atrás dele. Inesperadamente, há segurança na entrada ou as retenções. O guarda de segurança parece achar David um tanto estranho. Ele hesitou por um momento, cumprimenta David e diz respeitosamente: "Senhor, passe seu cartão para entrar na comunidade." David pensa consigo mesmo que a segurança nesta comunidade sofisticada é realmente dedicada, mas ele permanece calmo e responde casualmente: "Estou aqui para visitar meu amigo e não tenho cartão." A pergunta de segurança: "Posso saber o nome do seu amigo e em que prédio ele mora?" David naturalmente responde: "Adolf, A105." Os últimos 4 dígitos de seu número de telefone são 3255. Adrian forneceu a David todas as informações, que David tem profundamente arraigadas em sua mente. Desde que ele se aprimorou com drogas genéticas, sua memória melhorou muito. Ele pode se lembrar quase instantaneamente de qualquer informação importante. Acho que você deveria dar uma sensação. A segurança recupera um registro da cabine e verifica se as informações fornecidas por David são precisas. "Tudo bem, senhor, registre-se aqui", diz o guarda. David pega uma caneta e rapidamente escreve um nome aleatório e um número de identificação no papel. Após concluir o cadastro, a segurança abre o portão para David. "Por favor, prossiga, senhor." David sorri e acena para ele, entrando com sucesso na comunidade SJ Sitman-Gilly. Parece que a segurança nesta comunidade é mediana. Embora as vilas aqui valham dezenas de milhões e os residentes sejam ricos e influentes, as medidas de segurança são apenas um pouco mais rígidas do que nos bairros comuns. Se o guarda de segurança ligasse para Adolf para verificar, David poderia ter sido exposto. No entanto, David não está particularmente preocupado com essa situação. Ele tem um jeito de entrar nessa comunidade, ele simplesmente não quer atrair problemas necessários no momento. Depois de entrar na comunidade, David localiza com sucesso a vila de Adolf seguindo as informações fornecidas por Adrian. É uma vila independente de 3 andares. As vilas nesta comunidade são espaçadas, então os vizinhos não precisam se preocupar em incomodar uns aos outros. Além disso, há um círculo de árvores ao redor das moradias, proporcionando algum isolamento acústico. Isso se mostra conveniente para as próximas ações de David. A vila de Adolf é cercada por uma cerca de ferro com pregos anti-roubo. David dobra as pernas e salta sem esforço por cima da cerca de quase 2 metros de altura, aterrissando firmemente no chão. Ele abaixa os passos e se aproxima da vila lentamente. Dentro da vila, seu Augusto, você se divertiu hoje? Eu já cheguei em casa. Oh, você é muito educado. É meu dever. No quarto do segundo andar da vila, Adolf, de tez rosada, segura o telefone e fala com entusiasmo ao telefone. "Tudo bem, Sr. Augustus, descanse cedo. Não vou incomodá-lo mais." O rosto de Adolf brilha de alegria, mas no momento em que ele desliga o telefone, uma alegria em seu rosto congela instantaneamente. Uma sensação de arrepio deitado em seu ombro, firmemente encostado em seu pescoço. Adolf pode vê-lo claramente com sua visão periférica, é um fio de lâmina negra. Embora a lâmina seja preta, ela parece excepcionalmente afiada. Adolf fica sóbrio instantaneamente, sentindo-se como se estivesse em uma caverna gelada. Ele levanta lentamente as mãos, não ousando fazer movimentos necessários. "Irmão, vamos conversar sobre as coisas."
Adolf não consegue entender quem é essa pessoa e como ela se infiltrou silenciosamente em sua casa, segurando uma faca em seu pescoço. Quem tem inveja? Como a outra pessoa fica em silêncio, Adolf não se atreve a se virar. Ele continua: irmão, se você quiser alguma coisa, é só pedir diretamente, e eu vou concordar. Embora Adolf tente parecer composto, seu corpo começa a tremer involuntariamente. Seu rosto extremamente pálido e as gotas de suor em sua testa denunciam o medo em seu coração. Finalmente, David fala: onde está o cão de caça? Adolf fica um tanto surpreso com a voz de David, ele não esperava que soasse tão jovem. Mas as palavras de David o deixam perplexo. Cão de caça? Por que alguém invadiria sua casa no meio da noite com uma fachada como cachorro? Além disso, como essa pessoa sabe que adquiriu recentemente um cão de caça? No entanto, a vida de Adolf está nas mãos de outra pessoa e ele não se atreve a fazer muitas perguntas. Ele diz rapidamente: o cachorro está no porão do andar térreo. Se quiser, posso dá-lo a você. David acena com satisfação, seu palpite estava correto. O cachorro mutante realmente está aqui. Capítulo 14. Leve-me para o porão. A lâmina de David deslizou levemente da mão de Adolf. O telefone na mão de Adolf foi partido ao meio como um bloco de tofu. Adolf estremeceu, com a mão tremenda, e a metade cortada do telefone caiu no chão. Suas pupilas dilataram instantaneamente, sentindo um calafrio no coração. Que lâmina afiada! Se aquele corte caísse em seu pescoço! Adolf não ousou pensar mais, e qualquer pensamento de tentar roubar a faca desapareceu instantaneamente. Ele obedientemente conduziu David para o porão. Embora Adolf não entendesse por que David estava procurando aquele cachorro híbrido de lobo, ele tinha que fazer o que David dissesse para salvar sua vida. David segurou a fachada nas costas de Adolf e seguiu até o porão da vila. O porão foi convertido por Adolf em uma adega. As prateleiras estavam cheias de vários vinhos caros. Quando os dois entraram no porão, David ouviu o som de um cachorrinho latino. Parecia ser perturbado por seus passos e começou a chorar. David imediatamente avistou uma gaiola de cachorro no canto do porão. A gaiola estava deslocada em comparação com a decoração ao seu redor e parecia suja e bagunçada. David contornou Adolf e se aproximou da gaiola do cachorro. Dentro da gaiola havia um cachorrinho fechado. Este cachorrinho não parecia diferente de um cachorrinho de cachorro rural, baixo e gordinho, com uma aparência redonda e fofa. Sua pelagem tinha uma mistura de cores amarelas e pretas. O filhote tinha uma estrutura óssea robusta, com pernas e corpo redondos, dando-lhe uma aparência motora. No entanto, o ambiente na gaiola era terrível, com o tapete coberto de excrementos e urina. O filhote só conseguiu se montar em um canto relativamente limpo. Era evidente que Adolf não se importava muito com esse cachorro. Se este cão não fosse fisicamente forte, Adolf poderia tê-lo deixado morrer. Se esse fosse o caso, não haveria um rei cachorro em SJ City. Alf! Alf! Sentindo a presença de estranhos, o cachorrinho latiu nervosamente. Adolf viu David agachado ao lado da gaiola do cachorro, de costas para ele, e sentiu vontade de fazer um movimento. Irmão, comprei este cachorrinho de um amigo em uma fazenda de criação. Eles disseram que é um cruzamento com um lobo e me custou dezenas de milhares. Se você gostar, pode levá-lo. Enquanto falava, o olhar de Adolf atirou ao redor, verificando se havia alguma arma conveniente por perto. Naquele momento, David de repente colocou a mão no cabo da faca. Adolf imediatamente sentiu que algo estava errado. Ele rapidamente estendeu a mão e pegou uma garrafa de vinho tinto de uma prateleira próxima, com a intenção de esmagá-la na nuca de David. Mas no momento seguinte, tudo o que ele viu foi um flash de lâmina negra. A lâmina era incrivelmente rápida, fazendo com que os movimentos de Adolf parecessem em câmera lenta. Uma luz fria brilhou e Adolf de repente sentiu sua perspectiva girar. No último segundo de sua vida,
ele viu seu corpo sem cabeça. A cabeça de Adolf rolou para o chão, seu rosto ainda congelado em uma expressão de medo. Seu corpo desabou no chão e o sangue gradualmente se seguiu pelo chão. O cheiro de sangue enchia o ar, parecendo assustar também o cachorrinho, que choramingava de medo. Você saiu fácil. Depois de decapitar Adolf, David recuperou a fachada de combate de liga em seu espaço de armazenamento. Em sua vida anterior, Adolf destruiu uma equipe que David desenvolveu meticulosamente, então sua morte rápida pode ser considerada um favor. No entanto, David estava preocupado que qualquer movimento necessário pudesse atrair problemas externos. Após este ataque, o vidente mais poderoso de SJ City não existirá mais. A sensação de mudar o futuro é maravilhosa para David. Na vida anterior, Adolf era uma figura proeminente em SJ City, e agora ele foi derrubado por David com um único golpe. David caminhou até o lado da gaiola do cachorro e abriu, tirando o cachorrinho sujo de dentro. Ao lado da gaiola havia uma mamadeira e um grande saco de leite em pó de cordeiro importado fechado, presumivelmente para alimentar o filhote. David casualmente colocou uma garrafa no bolso e guardou o leite de cordeiro em pó em seu depósito. Acho que você deveria dar uma sensação. Você obteve um saco de leite em pó de cordeiro, chance de acerto crítico aumentada em 100.000 vezes. Parabéns, você obteve 100.000 sacos de leite em pó de cordeiro. O leite em pó de cordeiro se transformou instantaneamente em 100.000 sacos, mas David não se importa, pois as pessoas também podem beber o leite em pó, então não seria uma perda de espaço. Quando David segurou o cachorrinho, ele lutou vigorosamente em suas mãos. David acalmou-o gentilmente com a mão, e o filhote gradualmente ficou quieto. David carregou-o para cima, encontrou uma toalha embebida em água morna e limpou o cachorro. Então ele misturou uma garrafa de leite em pó de cordeiro com água morna para isso. Quando a temperatura estava certa, David levou o bico da mamadeira à boca do filhote. O cachorrinho, ainda de olhos fechados, ficou excitado assim que sentiu o cheiro do leite. Ele experimentou o mamilo e começou a chupar vigorosamente, parecia realmente com fome. Olhando para o vira-lata fofo e redondo em seus braços, David não poderia imaginar que este era o cachorro mutante conhecido como Elyon que domina no Apocalipse. Felizmente, o cachorrinho parecia ter nascido há pouco tempo e não havia formado um vínculo com Adolf. Se fosse um cachorro adulto e já tivesse desenvolvido uma ligação emocional com Adolf, David teria que reconsiderar o que fazer com ele. Embora este cão tenha removido a equipe de David na vida anterior, ele não guardou rancor contra ele. Os cães eram apenas ferramentas, e para os cães, não havia conceito de bem ou mal. Eles só obedeceram aos comandos de seu mestre. E era exatamente isso que David valorizava. Comparados aos humanos com pensamentos diversos, os cães nunca trairiam seu mestre. Uma vez que este cão híbrido de lobo sofresse mutação com sucesso, ele poderia se tornar o companheiro mais confiável de David, melhor do que qualquer companheiro de equipe. Depois de terminar o leite, o cachorrinho inesperadamente adormeceu pacificamente nos braços de David. Era evidente que, com a ajuda do leite, havia se livrado completamente de qualquer desconfiança em relação a David e não tinha mais defesas. David sentou-se enquanto segurava o cachorro, preparando-se para sair. Antes de partir, David também guardou todos os vinhos finos caros do porão de Adolf em seu depósito. Adolf era realmente um homem rico, colecionando vinhos raros e envelhecidos que não podiam ser encontrados no mercado. Depois de cuidar de tudo, David saiu da vila de Adolf com o cachorrinho nos braços. Ao sair da entrada da área residencial SJ Mingiui, o segurança aceitar David e respeitosamente o cumprimentou. A segurança olhou para o cachorrinho nos braços de David com curiosidade, mas não perguntou mais. David parecia calmo, sorriu, acenou com a cabeça para a segurança e saiu do local. Capítulo 15. A mansão de Adolf foi deixada intocada por David. Hoje é o último dia antes do dia do juízo final, e mesmo que o corpo de Adolf seja descoberto amanhã de manhã, não importa. Em casa, o cachorrinho ainda está dormindo.
David arrumou uma cama para o cachorrinho usando algumas roupas velhas e coloca lá dentro. O tempo ainda está quente ultimamente, então ele não está preocupado com o resfriado do filhote. Vamos dar-lhe um nome, diz David enquanto olha para o cachorro com seu pelo amarelo e preto, sentindo-se um pouco incerto. No entanto, depois de observar por um tempo, ele percebe que o filhote está com o pelo mais preto. Então eu vou te chamar de Shelley, Little Black, ponto. O cachorrinho adormecido não sabe que seu nome foi decidido casualmente e continua a dormir pacificamente. David verifica a hora e já passa da meia-noite. Eu deveria dormir um pouco também. Há muitas coisas para fazer amanhã. David olha para o painel do sistema. Tarefa: reserva do juízo final. O juízo final é iminente. Por favor, colete o máximo possível de recursos utilizáveis no espaço de armazenamento preparado. Durante esta tarefa, todos os recursos recebidos receberam um acerto crítico de 100.000 vezes. Tempo restante da tarefa: 3 dias, 9 horas, 14 minutos. O sistema fornece um tempo preciso. Com os 3 dias extras concedidos anteriormente como recompensa deduzida, ainda faltam 9 horas para o início do dia do julgamento final. Isso significa que o surto de vírus provavelmente acontecerá por volta das 9 horas de amanhã. Talvez por já ter passado por isso em sua vida anterior, David não se sente nervoso. Ele se deita em sua cama e rapidamente cai em um sono profundo, sentindo-se muito tranquilo. No dia seguinte, antes que o despertador toque às 8 horas, David abre os olhos um minuto antes. Ele pega o telefone, que ainda nem começou a tocar, e desliga o alarme com antecedência. Depois de se levantar e se refrescar, David alimenta Shelley com leite mais uma vez e sai rapidamente de casa. David pega um táxi para o supermercado Love Home mais uma vez. Devido aos fundos limitados antes, David não acumulou uma grande quantidade de suprimentos. Mas agora, com a recompensa de um ataque crítico de 100.000 vezes dormindo por 3 dias, ele deve recolher o máximo de recursos possíveis durante esse período. O supermercado Love Home é o primeiro lugar que David escolhe. Após o surto do vírus, as mercadorias no supermercado permaneceram sem dono. Hoje é fim de semana e o supermercado está lotado de gente. Isso também significa que haverá mais pessoas se interagindo em zumbis mais tarde, então, conversamos, este lugar não é seguro. No entanto, David sabe que o poder de combate dos zumbis no estágio inicial do surto do vírus não é particularmente forte. Além disso, ele está bastante confiante em suas próprias habilidades de combate no momento. Mesmo habilidades de nível de despertar não são necessariamente seus oponentes agora. Além disso, tendo anos de conhecimento sobre zumbis, David não está preocupado em se meter em problemas. Zumbis comuns não representam uma ameaça significativa para ele. Uma vez dentro do supermercado, David caminha sem rumo como um cliente comum. Alguns funcionários do supermercado reconhecem David e sussurram entre si. Olha, aquele não é o cara que comprou um monte de coisas da última vez. Foi ele quem acreditou nos rumores do juízo final. Ele é um jovem bonito, mas é uma pena que seu cérebro não esteja funcionando direito. Embora eles falem baixinho, a audição de David foi aprimorada e ele ouve a conversa com clareza. Ele balança a cabeça, não se incomodando com a atenção que está recebendo. Enquanto David vagava sem rumo, uma voz feminina agradável de repente soou atrás dele. David, que coincidência encontrar você de novo. David virou-se para olhar e viu Sally, sua linda vizinha. Que coincidência, David assentiu sem expressão. Acho que você deveria dar uma sensação. Na verdade, Sally havia notado David vagando no supermercado há muito tempo. Depois de muita consideração, ela decidiu abortá-lo e iniciar uma conversa. Ela sempre se sentiu em dívida com David e não conseguiu se livrar da culpa a menos que resolvesse o problema. Sally, vestida com roupas casuais folgadas com maquiagem leve, exalava um charme casual e preguiçoso. David notou que vários homens que passavam lançavam olhares de inveja para ele.
Obviamente, uma beleza como Sally chamaria a atenção onde quer que fosse. Mas David não sentiu nada de especial nisso. A seus olhos, Sally não era diferente das outras pessoas no supermercado, eram apenas pessoas à beira da morte. Este supermercado tinha apenas uma saída e, com um grande número de pessoas dentro, apenas algumas sobreviveriam após o surto do vírus. David não tinha intenção de salvar ninguém, nem trataria Sally de maneira diferente por causa de sua beleza. Na vida anterior, muitas habilidades poderosas no Apocalipse conseguindo um grupo de jovens e belas mulheres servindo a elas. Era uma ocorrência normal no Apocalipse, onde mulheres bonitas eram recursos facilmente obtidos para os fortes. No entanto, David tinha pouco interesse nessas coisas. Ele desprezava os homens que eram controlados por seus desejos. Os homens precisavam de autodisciplina e autoaperfeiçoamento. David, eu não tive a chance de te agradecer pela última vez. Que tal eu convidá-lo para almoçar mais tarde, se você estiver disponível? Sally iniciou o convite para David. Não precisa, eu tenho outras coisas para fazer. David resistiu mente, seu tom um tanto frio. Sally estava atordoada. Era a primeira vez em sua vida que tomava a iniciativa de convidar um homem para comer com ela. Mesmo quando discute negócios, ela nunca se rebaixa tanto. Abençoada pelos recursos de sua família, sempre foram os outros que a imploraram. Ela nunca esperou que seu primeiro convite para jantar com um homem fosse rejeitado assim. Se não houver mais nada, eu vou embora. David não se incomodou com ela e pretendia confirmar a localização do armazém do supermercado. Você! Sally engasgou, sem saber o que dizer por um momento. Enquanto observava David se virar e sair, Sally sentiu uma complexa mistura de emoções. HMPH, que homem mesquinho! Esqueça! Sally pensou que já havia ofendido David antes, o que levou à reação dele. Mas, após reflexão, ela sentiu que estava errada. Suspiro, a culpa é minha. Quem me pediu para vê-lo como uma pessoa mais naquela época? Depois de deixar Sally, David conversou com um funcionário aleatório do supermercado por alguns momentos. Do funcionário, ele confirmou a localização da área de armazenamento do supermercado. Enquanto conversava com a funcionária, ouviu de repente um grito de mulher perto da entrada do supermercado. O som veio da direção da entrada, e muitas pessoas olharam curiosas, sem saber o que havia desejado. David olhou para o relógio. Agora eram 9h12. Finalmente está conectado. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.